Olá, pessoal, tudo bom? Vamos caminhando com a nossa matéria de acessibilidade, tá certo? E o que é essa acessibilidade? Acessibilidade é um direito que vem a garantir às pessoas com deficiência ou então com mobilidade reduzida a viver de forma independente e vai também poder exercer os seus direitos e haver a participação social. Lembrando que as pessoas com mobilidade reduzida, tá certo? São pessoas que não são, não têm alguma deficiência, mas têm uma mobilidade reduzida de forma permanente ou então por um determinado período. Exemplo, a gestante, o idoso, a mãezinha com criança de colo ou o pai com criança de colo, entre outros, tá certo? E aí, o que você precisa saber mais? A gente precisa voltar a falar, a gente precisa falar do projeto arquitetônico, urbanístico, de comunicação, que serve para diminuir as barreiras entre as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e as suas dificuldades de locomoção. Por quê? Porque quanto menos barreiras existirem, mais fácil vai ser este caminhar, das pessoas ao seu trabalho, ao seu local de posto de saúde, à residência dos seus familiares, ao lazer, entre outras tantas, possibilidades de viver dentro da nossa sociedade. Então, nós precisamos de políticas públicas, precisamos de aprovação de financiamento de projetos. Para quê? Para que haja recurso público, tá certo? Existe a ideia de renúncia ou então de incentivo fiscal, convênio, instrumentos congêneres, para que aumente essas possibilidades de se encaixarem dentro da sociedade, sem esquecer que a gente precisa da ajuda da União, tá bom? Existe, sim, a necessidade da União estar envolvida através de projetos públicos e de incentivos fiscais. Vamos lá, a concepção e a implantação de projetos que venham tratar do meio físico, de transporte, de informação, comunicação e muitas outras, desses locais que são abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo. Local aberto ao público é o fórum, é o hospital público. De uso público é a pracinha, é a praia. E esse local privado de uso público, qual é, professor, esse local privado de uso público? É o shopping, tá certo? Que é o local privado de uso público. É um consultório, é um escritório, tranquilo? Todos eles têm que ter acessibilidade. Como eu já falei, o desenho universal, ele vai ser sempre tomado como uma regra de caráter geral. Eu preciso colocar o desenho universal para atender toda e qualquer dificuldade. Professora, mas o que é esse desenho universal? O desenho universal é quando eu tenho uma estrutura que vai capacitar com que todas as pessoas tenham acesso. Ou seja, portas mais largas, rampas de acesso, elevadores, piso tátil, toda aquela infraestrutura é chamada de desenho universal. Já tem algum tempo que é obrigatório, desde então, que todos os prédios públicos ou de acesso público, de uso comum, os privados de acesso público também, eles já têm que estar enquadrados dentro do desenho universal. Por quê? Porque é interessante que todos participem. Se eu tenho um consultório, eu preciso que aquelas pessoas tenham acesso ao meu consultório, que elas consigam utilizar os toaletes, que elas consigam entrar e sair. Se eu tenho um escritório, da mesma forma, tá certo? Então, nós temos que abranger toda essa ideia voltada para o desenho universal. Tranquilo? Então, vamos conversar mais um pouquinho. Em relação ao programa, projeto, linha de pesquisa a ser desenvolvida com apoio de organismo público, de auxílio a essa pesquisa, então de agência de fomento que deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Agência de fomento, esse fomento é quando tem um auxílio, é quando tem uma ajuda financeira do poder público, tá certo? E tudo que o poder público ele ajuda financeiramente, ou então ele lhe isenta ou lhe diminui algum tributo, ele tem sim o poder de fiscalizar. Tranquilo? Então entendam. A construção, a reforma, ampliação ou mudança de uso de edificação aberta ao público, de uso público ou privada de uso coletivo, não pode, Poder pode, mas aqui no caso já sim é uma obrigação.
devem ser executadas de modo a serem acessíveis. Não deixa opções, tá certo? Então, transforma isso numa obrigatoriedade. E as entidades de fiscalização profissional dessas atividades de engenharia, arquitetura, entre outras, vão estar analisando, vão aperfeiçoar essas técnicas, vão estar, né, em constante estudo para sempre buscar o melhor, sempre buscar essa inclusão social. Tranquilo, pessoal? Teve uma noção melhor sobre a história de desenho universal, a ideia, né, entre eu ter uma pessoa com deficiência e as barreiras. Quanto mais barreiras eu tiver, mais difícil fica essa acessibilidade. Então, quanto menos barreiras eu tiver, mais fácil vai ser esse acesso, e essa pessoa com deficiência não vai sentir tanto, né, a sua dificuldade já com seu problema de saúde, somado às barreiras. Se eu conseguir eliminar essas barreiras, a vida fica muito mais fácil. Concorda comigo? Pois a gente fica por aqui, pessoal. Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.